Amém, amados? Amados, eu tenho certeza que o maior desejo de todos nós aqui é sermos abençoados, sim ou não? Quem aqui quer ter uma vida abençoada e próspera? Levanta a mão. Eu tenho certeza que é o desejo de todos nós. Agora eu preciso entender, querido, que para viver essa vida de bênção, para viver essa vida de prosperidade, amados, não basta simplesmente ser aquela pessoa que ora, aquela pessoa, porque, amados, entenda algo. Viver os princípios de Deus é elementar para uma vida abençoada. Eu quero que você entenda, sabe, amados, e isso é importante. Talvez um dos maiores desafios da igreja, neste tempo que se chama hoje, é resgatar os princípios e valores da palavra de Deus perdido, exatamente por causa de pregações, por causa de teologias, das diversas teologias que existem no mundo, não é só aqui no Brasil, existe em todo o mundo, que infelizmente, amados, acaba retirando de nós o que é de mais importante, os princípios de Deus. Eu quero que você entenda que para uma vida próspera e abençoada, é necessário praticarmos e cumprirmos os princípios de Deus. Se esses princípios não forem cumpridos, nós não estaremos debaixo das bênçãos de Deus. Ao contrário, traremos grandes sofrimentos e grandes dissabores para a nossa existência. Então, amados, fazer campanhas, eu não tenho nada contra, eu quero deixar bem claro aqui, que eu não tenho nada contra. Cada um trabalha na luz que tem. Amém, querido? Você está me entendendo? Quem me entende aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus. Eu quero que você entenda que cada um trabalha na luz que temos. Eu agradeço a Deus, porque Deus ele tem nos trazido uma luz, talvez um pouco diferente do que nós vemos nos dias atuais. Então, amados, você não precisa receber somente uma palavra de apoio, um coach, para você saber quem você é verdadeiramente em Jesus. Você não precisa de uma teologia da prosperidade, onde você vai aprender que você vai fazer campanha, dar dinheiro ou coisa semelhante, para você ter uma vida próspera e abençoada. Eu quero que você absorva que em cada princípio ensinado nas Escrituras, tem uma bênção por trás dela. Tudo que Deus ensina na sua palavra, tudo que é ensinado por Deus, tudo que é ministrado por Deus ao seu povo, tudo por trás disso, a gente muitas vezes, mas é difícil, mas é um negócio chato, porque eu penso diferente. Amados, verdadeiramente os princípios de Deus vão contra todos os nossos sofismas e todas as nossas filosofias construídas ao longo da vida, ao longo da história. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, eu quero que você entenda, eles não passaram um dia no Egito, foram 420 anos. Nós estamos falando de aproximadamente 4 gerações. 4 gerações acabou ganhando uma cultura. Então, quando eles saem do Egito, eles saem com a cultura do Egito. Por isso que até aquela frase, não é difícil tirar o povo de Israel do Egito, difícil é tirar o Egito de dentro do povo de Israel, porque eles estavam impregnados, era cultural. Então eles tinham práticas, eles tinham costumes oriundos do Egito. Prova disso é que quando Moisés sobe ao Sinai para receber as tábuas da lei, o que o povo faz? O que estava acostumado a fazer no Egito, a idolatria. Então eles recolhem os brincos, os ouros das mulheres de Israel e tudo que tinha de ouro, joga no fogo e faz o quê? Um bezerro de ouro e fala, olha, esse foi o Deus que nos tirou da terra do Egito. E Deus estava querendo ensinar para eles uma outra cultura, que nós chamamos de cultura do céu, cultura do reino, que em breve nós vamos estar trazendo aqui, essa série de mensagens. Eu ainda não trouxe, amados, porque eu vou falar para você, ontem eu estava mostrando para o Diego, que nós tivemos aqui à tarde, e amados, eu vou permanecer pregando essa mensagem, essa série, provavelmente por uns 3 ou 4 meses, porque é muito extenso, é um assunto muito longo, para a gente poder entender, não a viver do jeito que a gente quer, ou do jeito que a religião nos ensina, mas sim do modo que Deus estabeleceu nas Escrituras para que nós vivêssemos. Então, amados, quando o povo sai do Egito, e Moisés vem
com as tábuas da lei e começa a estabelecer as leis, houve um conflito, um confronto na mente, na alma de todo o povo de Israel. Mas eu preciso entender que aquilo que Deus ensina, Ele tem como intuito que, após praticado, ou quando nós seguimos, é que nós sejamos abençoados. Porque o maior desejo de Deus, o prazer de Deus, querido, é abençoar. Você sabia que o prazer de Deus é abençoar? Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é abençoar aqueles que são deles. Tem um salmo, não vou recordar o número do salmo, que diz que Deus, Ele ama a prosperidade do justo. Amém, queridos? Agora, amados, tem um princípio descrito nas Escrituras, que na verdade ele é um pecado, que Deus condena, e que muitos de nós, aqui por exemplo no Brasil, é cultural, virou cultura, né? Que é exatamente o pecado do Lashon Hará. Esse pecado que parece um xingamento, né? Lashon Hará. Amados, este pecado, ele se tornou cultural. Ele se tornou cultural no Brasil. E pasme você, ele se tornou principalmente uma cultura dentro da igreja cristã no Brasil. E este pecado, amados, muitas vezes, ele tem causado transtornos, inexplicáveis nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família e dentro da igreja do Senhor. Então nós precisamos atentar à motivação. Ontem, essa mensagem, ela, na verdade, eu já estava aprendendo já há algum tempo sobre isso, e aqui é uma mensagem que estava guardada no meu coração. Mas ontem, à mesa, almoçando, a pastora Juliana falou algo, o Espírito Santo já virou a chave e falou assim: é isso que eu quero ministrar para a igreja, porque o meu povo, eu quero abençoar meu povo. Deus quer abençoar você. O maior desejo de Deus é que você seja abençoado. Agora eu quero que você entenda algo. Muitos dos sofrimentos que você viveu ou vive na sua vida pode estar relacionado com o Lashon Hará. Muitos dissabores que nós vivemos na nossa existência pode estar relacionado ao Lashon Hará. Muitas decepções e muitas amarguras que nós carregamos na alma pode estar relacionado ao Lashon Hará. Então o tema da nossa mensagem é exatamente esse: fuja da maldição do Lashon Hará. Amém? Eu quero que você vai perceber aqui que para nós brasileiros se tornou algo tão cultural, que você vai ver que isso está espalhado nas redes sociais, na televisão e tudo mais. Amém? Texto base da nossa mensagem, Levítico 19:16, que diz o seguinte: não vivam como difamadores no meio do povo, não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Quero que você se atente na primeira parte do versículo, não vivam como difamadores no meio do povo. É exatamente isso que eu quero ministrar, e o Espírito Santo deseja encontrar os nossos corações aqui nesta manhã. O que significa Lashon Hará? São dois termos hebraicos. Lashon significa linguagem, uma conversa. Lashon vem de língua, então vem de linguagem, de expressão. Amém, queridos? Hará vem do termo harag, que significa matar, executar, assassinar, destruir ou fazer mal. Então, automaticamente, o que significa Lashon Hará? É uma linguagem que mata, é uma linguagem que faz mal, é uma linguagem que assassina, é uma linguagem que destrói. Isso é o pecado do Lashon Hará. Se nós voltarmos
Quando Deus fala, não vivam como difamadores, em outras versões, na Almeida Revista Corrigida, vai estar, não pratique a maledicência. O termo usado é exatamente esse, não cometam lashon hará. Não vivam na prática do lashon hará. Por quê, amados? Se você pegar aqui na segunda parte do versículo, numa outra versão, deixa eu abrir aqui na versão King James, só para você ver como é sério isso. Levítico 19:16 diz assim: não serás um divulgador de maledicência a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue. Eu quero que você entenda, querido, que o pecado do lashon hará, ele é considerado como um homicídio diante de Deus. Quem está me entendendo? O lashon hará, ele é considerado homicídio. Ou seja, quando você comete o lashon hará, você está julgando, ou você está colocando um sangue em condenação. Por isso, queridos, deixa eu passar aqui, para você entender aqui, lashon hará. O que é lashon hará? Não é só você falar mal. Às vezes, amado, às vezes não. Lashon hará é até você falar a verdade, mas com o propósito de não tratar a pessoa. Então o que é lashon hará? Lashon hará é uma declaração negativa sobre uma pessoa, mesmo que esta declaração seja uma verdade. Porque muitas vezes nós fazemos declaração a respeito de pessoas não com o intuito de tratá-la, não com o intuito de corrigir, mas grande parte das vezes é na intenção de defraudar, muitas vezes é de denegrir. Amém, queridos? Você está me entendendo? Eu quero que você entenda, querido, que nós não estamos aqui, graças a Deus, essa igreja não está vivendo isso, foi algo ministrado pelo Espírito, porque a vontade de Deus é que você seja abençoado. Agora, é necessário conhecer os princípios, amém? E se tem algo que é condenado, só para você ter uma ideia, amados, no judaísmo, existe até campanhas que eles fazem. Lashon hará, eu até achei bacana, né? Porque fazendo algumas pesquisas para poder preparar essa ministração, eu achei uma campanha que foi feita o ano passado na comunidade judaica em todo o mundo. Lashon hará, tô fora. Lashon hará, tô fora. Por quê, amados? Porque quando nós praticamos lashon hará, é a mesma coisa de estarmos praticando o homicídio. Agora, muitas vezes, lashon hará, a gente, né, quando a gente fala aqui, traduz maledicência, né, ou difamação, a gente pensa que é só uma coisa negativa. Eu posso, por exemplo, falar algo a respeito do Douglas que pode ser verdade, mas se isso que eu estou falando não é para promover a correção, não é para promover a exortação da vida, para que o Douglas seja corrigido e seja trazido para diante de Deus, eu já estou cometendo o pecado de lashon hará. Se não é para uma edificação, se é para a depreciação do ser, mesmo que seja verdade o que você está falando, mesmo que seja verdade o que eu estou falando, eu estou cometendo o pecado de lashon hará. E só para você ter uma ideia, de acordo com alguns eruditos judeus, quem aqui já ouviu falar sobre a lepra? Quem aqui já ouviu falar sobre a lepra? Lepra é aquela doença que dá na pele, amém? Você sabe a que é atribuída a lepra pelos eruditos? Ao pecado de lashon hará. De acordo com os eruditos judeus, uma pessoa leprosa, quando aparecia uma pessoa leprosa no meio da comunidade, isso significava que aquele leproso estava pagando um pecado de lashon hará. Sabe outra coisa que é atribuída ao pecado de lashon hará na comunidade judaica? A pobreza. Quando nós vemos uma pessoa passando por um estado de pobreza, por um estado de miséria, de acordo com os eruditos estudiosos da Torá,
que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. De acordo com esses estudiosos, a pobreza, ou seja, toda essa dificuldade é ocasionada por causa do pecado de Lashon Hará, por causa da maledicência. Então, de acordo com a Bíblia, a maledicência não é só falar mal. Eu posso até estar falando algo que é verdade, mas se ele não tem um propósito de edificar, de exortar ou de corrigir, eu estou cometendo o pecado de Lashon Hará. E eu vou falar para você, queridos, o pecado de Lashon Hará, que é o pecado da maledicência, da difamação, ele traz resultados desastrosos para a nossa vida, para dentro da nossa família, para dentro do trabalho. Se é cometido, por exemplo, Lashon Hará no trabalho, o trabalho se torna um lugar de maldição. Então, amados, esse talvez seja o pecado mais nocivo de todos os princípios da Torá. Tudo aquilo que é apontado na Torá, amados, eles trazem malefícios, mas existem alguns que os malefícios são piores. Os pecados sexuais, por exemplo, que são totalmente destrutivos. Mas o pecado de Lashon Hará, ele é considerado como o pior, porque, amados, o Lashon Hará, ele é considerado homicídio. Amém? Então vamos entender aqui. Quem propaga a maledicência, daqui é um dito judaico, quem propaga a maledicência ou quem propaga o Lashon Hará, atrai o mal para si mesmo. Então eu quero que você entenda, eu quero que você comece a pensar um pouquinho. Muitas vezes alguns sofrimentos que você já viveu ou possa estar vivendo, pode estar ou pode ter sido gerado no Lashon Hará. Muitas dificuldades que muitas vezes você está vivendo na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, podem estar relacionados ao pecado do Lashon Hará. Sabe por quê, amados? É uma coisa tão imperceptível, que se para nós aqui no Brasil, ele se tornou algo tão cultural, que às vezes a gente senta para comer um churrasco na casa do irmão, e automaticamente a gente começa a falar de alguém. A gente senta na padaria para tomar um café com alguém, com um parente, seja até mesmo com as nossas esposas, né, ou com os nossos esposos, e é automático. E às vezes de uma maneira muito imperceptível, a gente comete o pecado do Lashon Hará. Só que eu quero que você entenda, querido, que palavras são decretos, e mesmo que você esteja numa conversa, vamos dizer assim, em distração, num tempo de distração, se você comete um pecado de Lashon Hará, essas palavras estão chegando nos céus. Nós não conseguimos entender isso, por isso que eu falei que existem coisas nas Escrituras, amados, que conflitam demais com o nosso entendimento e com as nossas filosofias. Muitas vezes você pode estar aí ouvindo, nossa, mas acha que é assim? O duro que é, amados, é pior do que você imagina, é pior do que nós imaginamos. A prática do Lashon Hará é condenado pela palavra de Deus, e aqueles que cometem tal pecado é considerado como assassino e destruidor. É assim que é considerado diante de Deus uma pessoa que vive na prática do Lashon Hará. Ou seja, ela sempre está encontrando meios de falar de alguém, mesmo que isso que ela venha falar seja uma verdade. Mesmo que a informação que ela vai transferir a respeito de outrem seja uma verdade. Se não, entenda algo, se não tem como propósito corrigir, exortar, trazer conserto, o que você for falar já é pecado de Lashon Hará. Já é pecado. E muitos de nós vivemos ou trazemos muitos sofrimentos para a nossa vida por causa deste pecado. Amados, eu confesso que quando
eu aprendi esse princípio. E sabe, ontem preparando a mensagem, a gente fica até mal preparando, porque a gente começa a analisar e fala assim, gente, eu poderia ter evitado muita coisa na minha vida. Você está entendendo, querido? Muitas coisas, muitos sofrimentos, muitos dissabores na nossa existência poderiam ter sido evitados. Mas, como eu disse, às vezes a gente faz até pela ignorância. Não vou falar inocência, porque a inocência é ausência de maldade. E nós somos maus até o tutano. Amém? Mas por que praticamos? Por causa da ignorância. Quantos aqui já tinham ouvido falar sobre o Lashon Hara? 2 pessoas apenas levantaram a mão. Então o que é a ignorância? É a falta do conhecimento. E aí, porque é uma cultura, e sabe como nós podemos ter a garantia que é uma cultura? Quantos sites de fofoca nós não temos? Tem site de fofoca, revista de fofoca, é ou não é? Página nas redes sociais de fofoca. Isso é verdade ou é mentira que eu estou falando? Não é fácil, não tá identificável isso? Ou seja, nós estamos sempre, cultura brasileira, quando eu falo nós agora, é cultura brasileira. Nós ganhamos a cultura de estar sempre preocupado com a vida alheia. Nós ganhamos a cultura, e isso vem sido há anos implantado em nós. Nós ganhamos a cultura de estar sempre olhando a grama do vizinho. E imperceptivelmente, porque para nós, eu sei que para muitos de vocês, talvez você possa falar, nossa, mas eu não sabia. Realmente, nós não fazemos por causa de maldade, é exatamente por causa de ignorância, nós não sabíamos disso, nem eu sabia. Eu fui aprender isso, amados, há 1 ano atrás. Por isso que eu falo que a gente não sabe tudo. Todo dia que a gente pega para estudar, a gente aprende algo novo. Então entenda, é assim que diante de Deus, de acordo com as Escrituras, como é considerado aquele que pratica o Lashon Hara, que pratica a maledicência, a pessoa que sempre está falando de outrem, mesmo que seja verdade, se não tem o intuito, se não tem o propósito de consertar, de corrigir, de exortar, de ver esse irmão se levantar, de ver essa pessoa corrigida, de ver essa pessoa aliada, se não tem esse propósito, eu estou cometendo o pecado de Lashon Hara, e diante de Deus eu estou sendo considerado assassino e destruidor. Porque envolve sangue. Pessoas envolve sangue. E se tem algo que fala diante de Deus, é o sangue. Tanto que tem um texto em Hebreus que diz que o sangue de Abel, que foi morto lá no início da humanidade, ainda fala diante de Deus, porque ele foi derramado de uma maneira injusta. Quem está comigo, diga amém. Motivos para você não praticar o Lashon Hara. Eu quero dar aqui para você textos bíblicos e exemplos bíblicos para mostrar para você que você não deve. Eu quero que você saia daqui hoje preparado para prosperar, porque você a partir de hoje nunca mais vai cometer o pecado do Lashon Hara. Amém? Nós cometíamos por falta de conhecimento. Agora, se você pecar, se você continuar nessa prática, eu sinto dizer para você, você vai ser julgado pela palavra que você recebeu. Agora eu vou te dar aqui alguns motivos para você não praticar o Lashon Hara, para você não praticar a maledicência, mesmo que você tenha que falar a verdade. Principalmente aqueles brasileiros que costumam dizer, eu não tenho papas na língua. Ainda bem que aqui na Shalom não tem ninguém que falou essa frase um dia. Aqui não tem. Só lá na Jesus dá pau no diabo, nas outras, aqui não tem. Amém? Então hoje você vai aprender a cuidar um pouquinho mais. Salmo 15, versículo 1 ao 3, diz assim: Senhor, quem pode ter... Eu estou usando a nova versão transformadora, tá? NVT. Eu peguei ela porque ela está muito clara em relação àquilo que nós precisamos ministrar. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Aqui é uma pergunta. Quem que vai acessar a presença de Deus? Quem vai ter acesso ao trono de Deus? Quem vai conseguir chegar perto? Quem pode? Aqui é poder. Quem tem condições de chegar lá? Aí aqui vai colocar alguns critérios. Quem pode permanecer no teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça.
Quem de coração fala a verdade, agora preste bem atenção aqui, ó. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. O que eu aprendo aqui, queridos? Quem pratica o pecado de Lashon Hará não consegue, ou entre parênteses, não pode ter acesso à presença de Deus. Está entendendo porque tem muita gente fria dentro de igreja? Está entendendo por que tem muita gente vivendo um marasmo espiritual? Vem num culto como esse, e mesmo você pode, amados, o pastor pode sair em sopa, pode rodar no manto, pode fazer o que for. Você, eu não consigo. Será que não está relacionado ao pecado de Lashon Hará? Coloque a tua vida em revista. Coloque a tua vida diante de Deus. Peça para o Espírito Santo te mostrar, porque Ele pode te mostrar. Então, aquele que comete o pecado de Lashon Hará, ele não pode ter acesso à presença de Deus. Ele não consegue chegar à presença de Deus. Ele não consegue desfrutar da gloriosa presença do Eterno. E aí entra aquilo que nós sempre estamos falando, a perda do primeiro amor. Né? Pastor, perdi o primeiro amor. Será que não foi por causa do Lashon Hará? Detalhe, eu estava me esquecendo. Eu devia ter feito o slide. Eu não quis fazer o slide para encurtar o negócio e já estava me esquecendo. O Lashon Hará você comete de duas formas, tá? De maneira ativa e de maneira passiva. Como assim, pastor? Você pode cometer Lashon Hará de forma ativa, ou seja, você pronuncia palavras, você pronuncia o Lashon Hará. Mas você também pode cometer Lashon Hará de forma passiva. Você sempre está dando ouvidos ao Lashon Hará. Porque não é só quem pronuncia, mas aquele que também dá ouvido, também está cometendo o pecado de Lashon Hará. Por isso que é importante, quando alguém chegar em você, por isso que aquela primeira imagem, né, daquele macaquinho, assim, assim e assim. Então o que isso significa? Você viu? Eu não vi. Você ficou sabendo? Eu não ouvi. Eu não falei nada. É aqui, ó, porque o Lashon Hará a gente comete normalmente por causa do quê? Eu vi, eu ouvi, ou eu falei. É nesses três pontos que nós cometemos o Lashon Hará. Então, o Lashon Hará ativo, aquele que sempre está pronunciando. Passivo, aquele que está sempre dando ouvido para o Lashon Hará. Ele também está sendo condenado pelo pecado. Por quê? Porque se não tem quem ouve, não tem quem fala. Se não tiver quem ouvir, não vai ter quem fala. Quem está me entendendo? Por que as pessoas cometem Lashon Hará? Porque sempre tem alguém com o ouvido de Lashon Hará. E a condenação é tanto para quem pronuncia, quanto para quem se submete a ouvir. Então é muito importante nós tomarmos esse cuidado. Isso é uma exortação amorosa da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, voltando aqui, aquele que pratica, seja de maneira ativa ou seja de maneira passiva ao Lashon Hará, ele não tem acesso. Amados, escute, quantas vezes você não entrou dentro de uma igreja, ou dentro do seu trabalho, ou dentro de casa, porque você ouviu alguém falar alguma coisa, e você fica assim, está lá no altar. Quem aqui? Amados, ainda bem que aqui na Shalom não tem isso, né? Olha lá, a pessoa está tocando, está vendo lá, mas fiquei sabendo que ela faz isso, que ela faz aquilo, que ela faz aquilo. Você está cometendo Lashon Hará. Já cometeu Lashon Hará. Diante de Deus, você que faz isso, ou um dia fez isso, diante de Deus você é considerado assassino e destruidor. Só de fazer isso. Gente, as coisas de Deus são sérias. Vamos parar de brincar, porque o diabo não brinca. E você que acha que não tem nada a ver, o dia que você passar alguma coisa, você vai lembrar do que eu estou pregando. Você vai lembrar dessa mensagem. Quantas coisas, né? Fala, né? Tá vendo lá o pastor lá, tá, né? Pessoas assim, por isso que eu falo que é cultural. Uma vez eu fui numa loja que eu trabalhei,
né? A pessoa fala, eita, depois que você ficou pastor, você ficou rico, hein? Igreja dá dinheiro, né? Lashon Hara. Lashon Hara. E é uma coisa tão imperceptível, é uma coisa que, como eu disse, por que é imperceptível para nós? Porque virou cultura do brasileiro. É natural do brasileiro fazer isso. Amém, queridos? Só que você não é brasileiro. Antes de ser brasileiro, você é uma nova criação em Jesus. E nós precisamos definitivamente entender essa nova criação que nós somos. Você pode ser brasileiro na sua questão terrena, mas você tem dupla cidadania. E a cidadania que tem que falar mais alta na sua vida é a cidadania celestial. E como cidadão celestial, o Lashon Hara não pode fazer parte da sua vida. Nem aqui na igreja, nem no seu trabalho, nem na sua casa, nem na sua casa. Amados, quantas pessoas você não conhece que estão desviadas por causa de Lashon Hara? Fala aí. Não precisa nem comentar, eu falo assim, só para você pensar aí. Por que a pessoa desviou? Porque fulano foi falar de ciclano para ele, ele ficou totalmente horrorizado, desmotivado e nunca mais quis saber de igreja. Não saber de igreja, beleza, o pior é a pessoa perder a salvação por causa do Lashon Hara. Então, gente, isso é muito grave. E nós precisamos nos arrepender e nunca mais praticar isso. Próximo. O perverso, Provérbios 16, 28 diz, o perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Quantas amizades não foram desfeitas por causa do Lashon Hara? Quantos casamentos não terminaram por causa do Lashon Hara, pastor Fernando e pastora Miriam? Quantas igrejas não foram divididas por causa do Lashon Hara? Aquele que pratica o pecado de Lashon Hara, primeiro ele é considerado perverso aqui, ó. Quem que é o perverso? O que é ser perverso? É quem tem má índole. Amado, você é cidadão do céu, amém? Então levante a sua mãozinha e diga, como cidadão do céu, eu não posso ter uma má índole. Mas a Bíblia considera, Deus considera aquele que pratica o pecado de Lashon Hara como perverso, como uma pessoa de má índole, como uma pessoa cruel, como uma pessoa malvada. E não bastasse isso, além de ser considerado perverso, ele se torna um destruidor de relacionamentos importantes. Amados, se tem algo que Deus deseja é relacionamento. Deus ama relacionamento. Tanto que a pastora, acho que foi Salmo 133 que você leu aqui no início. O que a Bíblia fala? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam não é nem união, foi traduzido por união. Mas a vontade diz aqui, aqueles que vivem em unidade. Aí fala que é como o óleo que cai sobre a cabeça de Arão, porque pega sobre todo o corpo, que desce pelas barbas. É como no Monte Hermon, se você puder, vai na minha página no Facebook. Lá tem um vídeo que eu postei diretamente do Monte Hermon, para nós entendermos o que Jesus quis dizer e o que exatamente significa o Salmo 133. E no final diz assim, porque ali onde? Na unidade, no relacionamento, Deus ordena a sua bênção. Está vendo, irmã Sônia? Muitas pessoas não entendem isso. Aí sabe o que acontece? A gente vai fazer o quê? Vai fazer campanha para receber a bênção. Você não precisa fazer campanha, basta você construir relacionamentos. E esses relacionamentos construídos de maneira saudável, gerando unidade, Deus vai ordenar a bênção. Não é você que vai correr atrás da bênção. É mais simples do que 2. Som, voltou. Amém, queridos? Quem está me entendendo? Apocalipse 12:10. Aqui vai arrepiar o pelo. Porque diz assim o texto: então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê que João faz essa afirmação? Porque foi lançado por terra o acusador dos nossos irmãos, que dia e noite os acusa diante de Deus. Se tem alguém que comete o pecado de Lashon Hara todo dia, esse alguém é Satanás.
porque dia e noite ele nos acusa diante de Deus. Agora posso falar uma verdade para você, queridos? Quem pratica o Lashon Hará faz o papel de Satanás e assim torna-se parecido com ele. Toda pessoa que vive na prática do Lashon Hará, primeiro, ela está fazendo o papel de Satanás. Irmão, já não basta Satanás nos acusar, nos difamar todo dia diante da presença de Deus? Você não precisa dar a mão para Satanás. Você não precisa fazer como ele. Como eu disse, você tem dupla cidadania, você nasceu de novo, você é uma nova criação em Cristo Jesus. E quem é uma nova criação em Cristo Jesus não pode se submeter a isso aqui, se tornar parecido com o diabo. Agora, se o diabo foi vencido, imagina a pessoa que pratica o Lashon Hará. Vai viver de derrota em derrota, porque Satanás é um derrotado, e todo aquele que pratica o Lashon Hará, ele passa a ter uma vida derrotada. Ele não vai bem no trabalho, ele não vai bem nas suas emoções, ele não vai bem na igreja, ele não vai bem em lugar nenhum. Onde vai, ele sempre tem alguma coisa, ele sempre acha algum defeito, ele sempre acha alguma coisa, ele está sempre procurando um defeito para falar de alguém. Isso é o pecado do Lashon Hará. Agora, a pessoa que pratica isso, ela se torna parecida com Satanás. Não faça, amados, infelizmente esse data show está ruim, eu prometo, essa semana eu vou correr atrás, a gente vai colocar um telão bem bonito aqui, que vai alumiar os seus olhos assim, que você vai enxergar muito, amém? Prometo, essa semana eu vou correr atrás disso, está bem ruinzinho esse data show. Então eu peço perdão à igreja. Se alguém quiser receber depois essa ministração, me chama no zap que eu passo para você, tá? Eu vou ler para você aqui. Não faça, agora aqui eu quero citar 3 exemplos para você. Não faça como José, para que você não cultive o ódio dos outros e assim traga sofrimento para si mesmo. Gente, nós olhamos para a vida de José, nós só pegamos a parte boa de José, né? Mas a gente esquece de um texto. Você sabe por que José foi vendido como escravo? Ah, pastor, mas o próprio José entende que foi Deus. Sim, querido, mas não precisava ser tão sofrido assim. Eu quero que você entenda que há propósitos de Deus em tudo que nós vivemos, mas existem sofrimentos que podem ser evitados. O de José, por exemplo, podia ser evitado se ele não tivesse cometido o pecado de Lashon Hará. Porque se tem uma pessoa que a Bíblia aponta que cometeu o pecado de Lashon Hará, foi José. O que ele fez? Vamos ver? Gênesis 37, 1 a 4 diz: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava, para os adolescentes aí que tem entre 14 e 17 anos, presta atenção, porque é aqui que começa o Lashon Hará. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava, olha o que José, olha o pecado de Lashon Hará, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos. Mas José estava falando alguma mentira? Sim ou não? Mas ele tinha o propósito de corrigir, de consertar? Não. Ele só queria denunciar, porque ele era o filho queridinho do papai. Jacó tinha dado a preferência, Jacó amava mais José do que todos os outros 10 filhos. Os filhos de Lia, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, eram todos filhos, mas Jacó elevou José. Ai, José é o meu queridinho. E José se achou no direito de chegar e ficar falando mal dos irmãos. Então os irmãos lá faziam uma coisa, ele ia lá, ó pai, você ficou sabendo, o Rubem, ó o Simeão, ó o Levi, o Judá, ó, tudo gente ruim, e ele era o bom. Ou seja, ele passava do santo, que até o pai fez até uma túnica para ele. Ele falou assim, agora você vai ser. O que aconteceu com José por causa do Lashon Hará? O que aconteceu com José? Jacó amava mais José,
mais do que qualquer um dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Agora, os irmãos de José, por sua vez, o odiavam. Às vezes você entra numa igreja, eu não vou naquela igreja porque ninguém gosta de mim. Por que você tem esse sentimento? Não é porque você anda cometendo lashon hará? Porque a pessoa que comete lashon hará, querido, o espírito acusa. E aí ela sempre está assim, né? Não sei, né? Não sei. Talvez você tenha cometido o pecado de lashon hará, assim como José. Então, eu vou repetir para você, não faça como José. Você não precisa, mesmo que o que você vai falar for verdade, se não for para promover conserto, se não for para promover salvação, se não for para promover edificação, guarde para você. É a melhor coisa que você faz. Guarde para você não pecar, para você não cometer o pecado de lashon hará. Guarda para você. José, ele poderia ter ficado quietinho, trabalhado com seus irmãos, ele teria talvez evitado parte do sofrimento que ele passou. Então eu quero que você entenda, parte de algumas coisas que você já viveu ou está vivendo, poderiam ser evitadas, se você não fosse praticante do lashon hará. Não faça como Miriam, para que você não fique doente. Porque se tem uma coisa que adoece a gente, seja na alma quanto na carne, é o pecado do lashon hará. A própria medicina fala isso. A própria medicina fala isso, que grande parte, por exemplo, câncer. A medicina diz que 90% dos cânceres, ou cânceres, eles são ocasionados por causa da alma, por causa de problemas emocionais. E se tem uma coisa que adoece a gente, é praticar o lashon hará. O que aconteceu com Miriam? Números 12, do 1 ao 10 diz assim: Miriam e Arão criticavam Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma mulher etíope. Quer que eu fale para você o que significa cuxita, etíope? Uma mulher negra. Zípora, a esposa de José, a esposa de Moisés, aliás, ela era etíope. E o que aconteceu com Miriam e Arão? Eles vão, Miriam chama Arão e fala: você concorda com aquilo? Você acha que está certo o que Moisés fez? Ela estava indignada. A Bíblia diz que essas palavras de Miriam chegou diante de Deus. Você está entendendo, querido? Você está começando a entender que tudo que você fala chega diante de Deus? Que você pode falar na surdina, mas um dia Deus vai trazer à tona. E quando trouxer à tona, vai ser para o teu sofrimento. Entenda definitivamente isso. O que aconteceu? Miriam foi lá, tal. Deixa eu só pegar o texto aqui para a gente poder adiantar. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou na entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouça o que eu vou dizer. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Eles estavam criticando Moisés, mas quem conhecia o coração de Moisés era o Senhor. Eles estavam indignados com Moisés, mas quem conhecia o coração de Moisés era o Senhor. Então o que acontece? Não bastava eles estarem indignados, o que eles foram? Foram cometer o lashon hará. Foi chamar um: você viu o que o Moisés fez? É um absurdo Moisés fazer um negócio desse. Nossa, eu estou indignado com o que o Moisés está fazendo, com o que ele fez. O que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou com a pele branca como a neve, leprosa. Não faça como Miriam.
para você não ficar doente. Miriam cometeu o pecado de Lashon Hará, e por causa disso adquiriu uma doença. Você está entendendo, querido? Aqui são alguns motivos para você não cometer o Lashon Hará. Não seja como Doeg. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Doeg. Doeg era um soldado ou um pastor das ovelhas de Saul. Não faça como Doeg para não se tornar um promotor de injustiça. Doeg foi uma pessoa que, por causa do Lashon Hará, ele prometeu a injustiça no meio de Israel. O que ele fez? Eu vou ler 3 textos e vou explicar para você o que Doeg fez. 1 Samuel 21:7 faz a citação de Doeg. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Já no capítulo 22, versículo 9 vai dizer: então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nob, que era onde ficavam os sacerdotes, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. E aí, no versículo 22 do capítulo 22, Davi vai falar a respeito de Doeg. Davi exclamou: eu sabia, quando vi Doeg o edomita naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Isso aqui é frase de Davi para o filho de Aimeleque. O que aconteceu? Por causa da perseguição de Saul, Davi começa a fugir para não ser morto por Saul, porque Saul descobriu que Davi era ungido do Senhor para ser o rei de Israel. Então Saul começa uma perseguição implacável a Davi, e Davi começa a fugir. Davi estava com fome porque ele estava fugindo sozinho. Até então ele não tinha chegado na caverna de Adulão. E ele passa nesta cidade, nesse vilarejo chamado Nob, onde ficava a escola de profetas. Havia uma escola de profetas em Israel, nessa cidade chamada Nob, onde os sacerdotes, os sumos sacerdotes, ministravam diariamente. Quando Davi chega em Nob, ele chega diante do sumo sacerdote Aimeleque, e ele fala: viu, vocês têm alguma coisa para comer? Porque Davi era conhecido. Davi era o herói de Israel nesse período. Ele havia se tornado o general do exército de Saul. Então ele era conhecido, ele era aclamado onde ele ia. Então os sacerdotes conheciam. Então ele pergunta para Aimeleque: tem alguma coisa para comer? Aimeleque não tinha nada. O que Aimeleque vai? Ele vai na mesa do Senhor, na mesa da preposição, e pega um dos pães, dos 12 pães da mesa da proposição, e dá para alimentar Davi. Quem que estava lá? Doeg. Estava cumprindo um rito. E ele estava lá. Ele sabia que Davi, ele era funcionário de Saul, ele sabia que Saul estava perseguindo, havia declarado guerra contra Davi. Ele vai, ele vê Davi, ó aqui, ó onde começa o Lashon Hará. Eu vi. Começa no eu vi. É aqui que começa o Lashon Hará. Ele viu, de mansinho, foi saindo, cumpriu o seu rito, chegou diante de Saul e falou: quando eu estive em Nob, lá na casa dos sacerdotes, lá na escola de profetas, eu vi Davi fugido lá. Sabe o que acontece? Saul vai até a escola de profetas e mata todos os sacerdotes de uma maneira injusta. Extermina os sacerdotes, entre eles Aimeleque. Entre eles Aimeleque. Foi aí que entra o versículo 9, quando Doeg vai lá e denuncia. Doeg estava falando alguma mentira? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Doeg falou alguma mentira? Ele não viu Davi lá em Nob? Mas por que ele foi falar? Então entenda, amados, quando eu cometo Lashon Hará, mesmo que seja verdade, mesmo que o que eu estou falando seja uma verdade, eu posso estar promovendo a injustiça. Porque o que aconteceu com a matança dos sacerdotes foi injusta. Os sacerdotes não tinham culpa
dos pecados de Saul. Mas infelizmente pagaram por causa de alguém que viu e foi lá denunciar, não com o intuito, e aqui está o propósito, não com o intuito de tratar, não com o intuito de exortar, mas no intuito de se promover. Aqui está o espírito de Doeg. Eu espero que em nome de Jesus Cristo você jamais tenha o espírito de Doeg. Como assim? Promover a injustiça para com o outro para tentar se promover. Isso é o espírito de Doeg. Tomara que, em nome de Jesus Cristo, a minha oração nesta manhã é que você nunca faça isso. Porque quando você faz isso, você se torna um promotor de injustiça. E Deus não se alegra com a injustiça. Deus não tem prazer na injustiça. Amém, queridos? Levante a sua mãozinha e diga: eu jamais serei como Doeg. Aí o que acontece aqui no versículo 22? Quando o filho de Aimeleque, eu não vou me lembrar, Abiatar, lembrei o nome dele. O sacerdote Abiatar chega diante de Davi para contar tudo o que aconteceu. Davi se sente culpado. E ele já sabia, eu tinha certeza que Doeg ia fazer isso. Porque infelizmente, amados, tem pessoas que amam, têm prazer no pecado do Lashon Hará. Ela ama ouvir, ela ama ver e ama falar. E aí vai acumulando um monte de sofrimento e não sabe o porquê. Vai acumulando um monte de dor no corpo, mas não sabe o porquê. Você já parou para pensar que as dores que você sente pode estar relacionadas a Lashon Hará? Provérbios 6, 16, 19 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestável. Existem 7 coisas que Deus, Ele assim, para Deus é abominável, é hediondo, não tem explicação, não tem palavras. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras. Agora preste bem atenção aqui, a 7ª, que é detestável para ele: aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. A prática do Lashon Hará é detestável diante de Deus. Sabe o que é detestável? É detestável. Deus detesta, Deus odeia a prática do Lashon Hará. Odeia. Se nós cristãos soubéssemos disso, e se nós absorvemos, nós nunca mais na vida cometeremos o Lashon Hará. Nunca mais. Como cristãos, devemos abandonar a prática do Lashon Hará. Você nasceu de novo, amém? Eu estou pregando para nascidos de novo aqui, sim ou não? Então o Lashon Hará não tem que fazer parte mais da sua vida, meu irmão, minha irmã. Filhos amados do meu coração, Lashon Hará você tem que abandonar. Você tem que renunciar. Chega, já não pode mais fazer parte da sua vida. 1 Pedro 2,1: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difama, todo tipo de Lashon Hará. Se livra disso, meu irmão. Isso está fazendo mal para a sociedade. Quanto mal o Lashon Hará já não fez para a tua família? Quantos aqui já viram isso? Quantos aqui já sofreram males na família por causa do Lashon Hará? Levanta a mão, só para eu ver. Não estou falando só da igreja, estou falando para a sua vida. Isso é princípio, tem que ser praticado, amados, onde quer que eu esteja. Não pode, então tem que ser assim, livre-se. Ô Dair, você ficou sabendo? Não sei, não quero saber. E o que você falar agora vai ser para a tua condenação. Corta o barato. Não pratique nem ativa e nem passivamente o Lashon Hará. Ah, mas sabe o que é? O pastor Wellington é meu amigo. Não vou fazer politicamente correto para eu não pecar. Eu não sou obrigado a agradar ele. Eu fui chamado para agradar a Deus e não a homens.
Se você quer ser abençoado, se você quer viver debaixo das bênçãos de Deus, não seja um assassino destruidor, não pratique o Lashon Hará. Nem ativa e nem passivamente. Ô Edson, você ficou sabendo? Não sei e não quero saber. Se você quiser falar alguma coisa, você vai falar quem de direito. Eu não tenho nada a ver com o que você vai falar. É assim que você extermina o Lashon Hará, de forma passiva. E ativa, você viu? Você ouviu? Vai edificar? Vai consertar? Vai trazer edificação? Então você fala. Se não for para promover isso, guarde as tuas palavras, para você não cometer o pecado de Lashon Hará. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros, ou seja, não pratique o Lashon Hará. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Você tem que ser praticante como qualquer pessoa. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Nem que você vá falar a verdade. Qual é o seu direito? Que direito você tem? Que direito eu tenho? Nenhum. Porque eu sou réu como qualquer outro. Amém, queridos? Efésios 4, 29. Evitem, o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Está num churrasquinho, irmão, está lá fazendo um churrasco, almoço de domingo, está tomando um café da manhã, está em comunhão com alguém. Não permita o Lashon Hará. Tem tanta coisa boa para falar na vida, irmão. Dá risada, fala, sabe? Mas não cometa o Lashon Hará. Aquele que deixa o Lashon Hará entrar em casa, coloca a sua própria casa em maldição. Acorda. Evita. Tudo que eu for falar, eu tenho que falar para edificação e não para destruição. Quem está comigo? Colossenses 3,8. Mas agora, vamos parafrasear, mas agora, é já, não é amanhã, irmão. Não é depois de amanhã, é já, é hoje, é agora. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, do Lashon Hará. É agora, tem que ser hoje, amados. Chega, você já sofreu demais por conta das coisas que você fala, das coisas que você permite ouvir. Chega, dá fim nisso definitivamente. Deus quer te abençoar, Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Ele tem vida abundante para você. Agora, como que você vai viver vida abundante? Você diz que nasceu de novo, você tem ministério, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o que, você assovia e chupa cana, mas comete o Lashon Hará. Aí sabe o que acontece? Você é condenado por causa disso. Então não adianta você ter um monte de afazeres. Se você pratica o pecado de Lashon Hará, você entra debaixo de maldição. Conselhos bíblicos práticos para encerrar a mensagem. Conselhos bíblicos práticos para se livrar das maldições de Lashon Hará. Eu quero dar aqui alguns conselhos bíblicos para você. Quero ler 4 textos bem rapidamente para a gente já encerrar. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Tudo que você fala, tudo. Eu quero que você fale essa palavra, porque essa palavra talvez ela é forte, tudo. Eu vou falar no 3, você vai dar um berro e você vai dizer tudo. 1, 2, 3. Tudo. Você está entendendo, querido? Tudo o que você fala pode gerar vida, como pode gerar morte. Essa é a primeira verdade. Então, se você quer fugir das maldições de Lashon Hará, o que você tem que fazer? Fale pouco. Uma coisa que eu aprendi, e aprendi ontem. Amado, você já percebeu que todo o nosso corpo, ele está na vertical e só a língua está na horizontal? Descanse mais as tuas palavras, querido.
Deus já colocou ela na vertical, ela na horizontal, que é para você descansar ela. Amém? Então, aquele que gosta de falar, aquele que ama falar, como um bom sanguíneo como eu, sanguíneo hemorrágico, se nós gostamos de falar, tome cuidado com o que... Eu não estou falando para você virar um mudinho, e nem a mudinha. O que eu estou dizendo para você é, seja vigilante. Seja vigilante. Há um salmo que Davi diz assim: Senhor, coloca guarda na minha boca. Quem tem coragem de levantar a mão, colocar a mão na boquinha e dizer assim: Senhor, põe guarda na minha boca? Entendeu, querido? Para você não cometer o pecado de Lashon Hará. E se acontecer, pastor, nossa, mas olha, foi imperceptível, peça perdão, confessa diante de Deus. Não existe pecado que não seja perdoado. O problema, sabe qual é? É que para nós se tornou uma coisa tão comum, que para a gente não está fazendo mal. É verdade ou não é, gente? Quem está comigo? Na nossa cabeça nós não estamos fazendo mal. Acha, mas não, uma coisa tão simples. É simples, para nós é simples porque se tornou algo cultural, mas para Deus não é. E nós nascemos de novo para viver para Deus e não para viver do jeito que a gente quer. Amém, queridos? Segundo conselho bíblico, Provérbios 13:3. Quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. Se você, pratica o Lashon Hará, às vezes você mesmo vai trazendo sofrimento para a tua vida. Aí você fica naquela autocomiseração: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, né? Pega o trevo, né? Me ama, me odeia, me ama, me odeia, me ama, me odeia. Irmão. Se você, amados, quer viver dias de bênção, se você quer progredir, se você quer avançar, se você... guarde mais as suas palavras e guarde mais o teu ouvido. Não permita com que as pessoas venham falar qualquer coisa para você. Amém, queridos? Terceiro conselho, Provérbios 21:23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Amado, quanta briga, quanta dissensão, quanta coisa podia ser evitada na sua vida, sim ou não? Só quem concorda comigo, dá um amém bem, bem forte. Amém. Muita coisa já poderia ter sido evitada. Tem um livro da Joyce Meyer chamado Eu e Minha Boca Grande. Leia ele. Você vai aprender. Você vai aprender. Eu acho que ele custa baratinho. Eu e Minha Boca Grande chama. Então, queridos, muitas coisas, muito sofrimento, muita briga, separações, ódio, às vezes eu estou com ódio da pessoa porque eu fiquei sabendo que ela falou para mim. Olha só, eu fiquei sabendo que ela falou de mim. Olha como que é o Lashon Hará. Olha como é a desgraça do Lashon Hará. Eu peguei ódio porque eu escutei, alguém me falou que outra pessoa falou de mim para ela. E olha a desgraça que vira o Lashon Hará. Quanto ódio, quanto sentimento ruim, quanta gente perdida por causa do Lashon Hará. Amém, amados? E por último, para concluir, Salmo 34:13. Refreie a língua de falar maldade e os lábios de dizerem mentiras. Guarde mais. Converse bastante. Faça muito churrasco. Convide eu. Convide eu. Faça muito, tenha muita comunhão com todo mundo, com os familiares, com os irmãos da igreja, com todo mundo que você... Mas o que eu não posso praticar? O Lashon Hará. Irmãos, nossa, você não sabe que eu fiquei sabendo. Se eu contar para você, você não conta mais o que eu vou te contar? Já virou Lashon Hará. Você fala: irmão, vamos pedir perdão para Deus agora. Nós vamos orar agora, nós vamos pedir perdão, nós vamos dar risada, nós vamos falar outra coisa. Mas o Lashon Hará eu não vou cometer mais. Amém, amados? Somente quem recebe com amor essa palavra dá uma oferta de aplausos a Jesus Cristo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.